Queridos, graça e paz. Bom podermos, mais uma vez, estar aqui para adorar ao Senhor, depois de alguns meses, sem podermos nos reunir presencialmente, mas agora retornando a nos reunirmos, agora com certa limitação de quantidade, a gente fica meio impactado quando de repente chega na igreja, pela quantidade de pessoas que temos no domingo e o número mais reduzido. E aqui nós podemos ver uma boa quantidade de pessoas ainda, mas no sertão a quantidade ainda é bem menor, porque a igreja é menor também. Mas graças a Deus o Senhor tem nos dado graça, nós temos enfrentado todas essas dificuldades, confiando plenamente no Senhor. Eu quero compartilhar com os amados irmãos um texto das Sagradas Escrituras que se encontra em Número 13. Nós falaremos nessa noite sobre o medo e as suas consequências. Número 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um, sendo cada qual o príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes. Eu vou pular apenas essa sequência e vou passar para o versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, veja a terra que tal é, e o povo que nele habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades que habitam, se em arraiais e se em fortaleza. Também qual a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sessai, Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vinde com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Este lugar se chamou o vale de Escol, por causa dos cachos que ali cortaram os filhos de Israel. Amados, queridos irmãos, Deus havia ordenado a Moisés que escolhesse dentre os da 12 tribos de Israel 12 homens, dos quais representavam como cabeça de sua tribo. E foram escolhidos, e esses homens passaram 40 dias a espiar a terra, e Moisés pediu para que eles trouxessem um relatório preciso, detalhado, sobre todos os aspectos da terra da qual Deus havia prometido ao povo de Israel que ali eles habitariam. E eles foram a espiar a terra, tal qual também eles trouxeram esse relatório, um relatório de certa forma satisfatório quanto à questão da terra,
uma terra que emana leite e mel, uma terra que produzia, uma terra que era fértil, uma terra cujo cacho de uva, para ser transportado, precisava de pelo menos 2 homens para transportá-los, e também tinha muitos frutos. De fato, era uma terra maravilhosa. Mas não fica apenas na questão do aspecto da terra que era boa, mas também as dificuldades das quais eles haveriam de enfrentar. E o que me chama a atenção é que após o retorno desses homens, se apresentaram a Moisés para descrever tudo quanto eles viram. E de fato, amados irmãos, quando Moisés ordena que eles espiem a terra, ele disse àquele povo, àqueles homens, que eles pudessem descrever de fato como era a terra, se era boa ou não, se produzia ou não, se eles habitavam em fortaleza ou não, como era de fato a terra. Então estes homens, estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra, dos quais nós não descrevemos porque está aqui. Enviou-os pois Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi por aqui ao lado do sul, e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nele habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que neles habitam, se em arraiais e em fortaleza, também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto. E assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Roá, a entrada de Amate, e subiram para o lado do sul, e vieram até Hebron, e estava ali Aimã, Sessai, Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vidro com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs dos figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. A terra era maravilhosa. A terra de fato era uma terra produtiva, era uma terra que com certeza o povo de Israel se daria bem demais. Porém, amados irmãos, esse relatório não foi suficiente, porque entre aqueles que estavam ali, alguns também observaram outros detalhes, que de fato era a realidade que eles encontraram naquele momento, pois a terra era habitada, e as pessoas que habitavam naquela terra eram gigantes. E por essa razão, eles simplesmente começaram a tremer, começaram também a ter medo, pois começaram a perceber que a dificuldade seria enorme e eles não conseguiriam de forma alguma possuir aquela terra. E esse grupo que traz esse relatório para Moisés, que de fato era um relatório real, mas também dentro desse relatório havia muito medo, e eles com esse medo perderam totalmente a visão que Deus havia feito a promessa que eles habitariam aquela terra. De fato, queridos, muitas vezes diante do medo, nós perdemos a visão daquilo que Deus nos prometeu e muitas vezes ficamos amedrontados. É normal o medo, porém o medo só não pode ser algo que nos cause uma situação completamente constrangedora, ao ponto de que não tenhamos nenhuma reação para poder alcançar os nossos objetivos. Nós estamos vivendo diante de um período turbulento na história da igreja com essa pandemia. É bem verdade que hoje a situação é bem melhor em relação ao início, mas isso de fato nós podemos perceber que algumas pessoas,
ainda hoje, estão tomadas por medo, estão tomadas por pavor, e algumas pessoas, depois de passarem por essa pandemia, depois que passarem por essa situação, algumas pessoas estarão, se Deus não tiver compaixão, se Deus não tiver misericórdia, algumas pessoas estarão doentes para o resto da sua vida. Porque o medo, de certa forma, tem estacionado algumas pessoas. O medo, de certa forma, tem feito com que as pessoas, de fato, percam a visão do Deus que tudo pode, do Deus que age, do Deus que nos protege, do Deus que cuida de cada um de nós. Isso não nos leva de forma nenhuma a ter atitude de irresponsabilidade. Nós sabemos a nossa responsabilidade e devemos também arcar com as consequências, pois diante da responsabilidade que estamos tendo, com todo o cuidado necessário, mas nós não podemos ser tomados por o medo ao ponto de não poder nem viver. É isso que tem acontecido. E a Bíblia diz que a parte desse grupo trouxeram o seguinte relatório: e eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E cortaram-lhe e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, verdadeiramente manda leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Não é fácil. Lá é terra onde há gigantes. Há pessoas, e ele vai descrever depois, porque de fato a Bíblia diz que Caleb, ele intervém, porque o relatório era um relatório assombroso. Era um relatório que dizia ao povo que com certeza eles não teriam condições nenhuma de habitar naquela terra. Era um relatório que levaria o povo a simplesmente não tomarem posse das promessas que Deus havia feito a Abraão. De fato, amados irmãos, podemos perceber que Caleb, naquele momento, ele intervém para que esse relatório pessimista não era apenas um relatório realista, era um relatório que havia também algo pessimista, que levaria o povo, de certa forma, a simplesmente parar ou retornar para o Egito, porque esses que assim veem têm essa visão. A Bíblia diz que eles desejam levantar alguém que pudesse conduzi-los de volta ao Egito. Foi nesse momento que Caleb interveio e diz a palavra do Senhor: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar. E enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e veio a terra e o povo que nele habita. Também como é a terra, se é fértil. E subiram ao lado do sul. Chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram. E eles voltaram de espiar a terra no fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E cortaram-lhe e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grande,
e também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe foi escalar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O que Calebe estava dizendo? Olha, para cá, para aí. É bem verdade que a terra é bem fortificada. É bem verdade que lá tem pessoas fortes. Porém, nós não podemos de forma nenhuma temer. Nós não podemos de forma nenhuma deixar que o medo nos abata. Nós não podemos de forma nenhuma deter a caminhada. Nós conseguiremos, nós prevaleceremos, nós iremos conquistar a terra, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que ali subiram disseram: não podemos subir contra ela. Os irmãos percebem que há um Calebe que diz ao povo: nós vamos conseguir, nós vamos conquistar, nós vamos prevalecer. Porém, há outro grupo que diante dessa situação diz: não, inflamar a terra. Porém, os homens que devem subir, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E a Bíblia diz: inflamaram a terra que ele tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Aos nossos olhos, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles simplesmente apenas tiveram a visão naquilo que era grande, naquilo que era difícil, e simplesmente diante dessa situação, eles já tinham a certeza de que não prevaleceria. O grande problema do medo é que muitas vezes elas nos inibe a lutar. Muitas vezes o medo nos deixa completamente estático, parado. Podemos perceber, amados irmãos, que um certo dia, um jovem chamado Davi, ele vai até o campo, enviado pelo seu pai Jessé, levar comida para os seus irmãos, levar queijo, levar algumas coisas para suprir a necessidade dos seus irmãos que estavam em guerra. E a Bíblia diz que ao chegar ali, Davi deixou os mantimentos num determinado lugar. Porém, quando Davi se aproxima, próximo aos seus irmãos, Davi começa a perceber que algo estranho está acontecendo, pois do outro lado havia um gigante chamado Golias, e esse gigante diariamente se apresentava perante o exército de Israel, que estavam totalmente com medo, estavam escondidos, e aquele gigante desafiava e dizia: pode vir alguém lutar. Se prevalecer contra mim, todos nós iremos servir a vocês. Porém, se eu vencer, vocês servirão a nós. E ninguém ousou, apesar de serem todos preparados para a guerra, ninguém ousou, porque estavam todos com medo. E simplesmente perderam totalmente a confiança no Deus que eles serviam. Porque aquele exército, além de ser o exército que representava Israel, aquele exército era o exército do Deus vivo. Era o exército do Deus vivo, e eles simplesmente não confiaram.
E a Bíblia diz que Davi, ouvindo aquilo, e alguém disse: olha, o rei manda dizer também que qualquer que lutar contra esse gigante e prevalecer, ele dará a sua filha como esposa, e a sua família não pagará mais imposto. E Davi simplesmente disse: eu vou lutar contra esse gigante. Os seus irmãos olharam para ele e disseram: por que tanta presunção? E que irresponsabilidade é essa? Deixaste as ovelhas do nosso pai? E Davi disse: o que foi que eu fiz? E Davi se retira de perto dos seus irmãos, porque além de não terem coragem de enfrentar o gigante, ainda estavam lançando medo no coração de Davi. Porém Davi disse: eu vou lutar. E trouxeram Saul e disseram a Saul: olha, tem um jovem aí que vai enfrentar. Disse ele que vai enfrentar o gigante. E Saul foi conhecer quem era esse jovem, e percebe que esse jovem era Davi. E Saul disse: tu não podes lutar contra esse gigante, não tens capacidade, não tens condições, nunca foste preparado para a guerra. Esse gigante é homem de guerra. Além de tudo, você percebe o tamanho desse gigante. Irmãos, Davi não estava preocupado com o tamanho do gigante. Davi não estava preocupado com o desafio. Davi só não queria que aquele gigante afrontasse o exército do Deus vivo, o Deus que ele servia. E Davi olha para Saul, e Davi disse: Saul, ei Saul, eu tenho apenas duas histórias para te contar. Um certo dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um leão. O leão queria devorar a ovelha do meu pai. Eu me agarrei com aquele leão, lutei, prevaleci e matei. Outro dia veio um urso, também me agarrei com o urso, lutei com o urso, prevaleci, o matei. Se Deus, o Deus que eu sirvo, me livrou da boca do urso e de um leão, esse mesmo Deus também me livrará da mão deste circunciso filisteu. Ele vai me livrar. E Saul olha para Davi e percebe que aquele jovem tem experiência profunda com Deus. E quem tem experiência com Deus vence batalha, amados. Porque a nossa vitória não está na arma que nós usamos, a nossa vitória está com os nossos joelhos no chão. Porque quando estamos com os joelhos no chão, alguém já escreveu por aí, alguém já cantou, que quando estamos com o joelho no chão, os nossos inimigos caem por terra. Davi tinha experiência com Deus. E Saul colocou toda aquela armadura. Davi não conseguia andar, porque as armaduras eram de Saul. E Deus nos faz lutar com as armas que nós temos. Se é oração, é oração. Se é jejum, é jejum. Se é vida comprometida com Deus, é vida comprometida com Deus. E Deus nos dará vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos de forma nenhuma permitir que o medo nos paralise. Eu me lembro, me veio à memória agora, pastor Eudes, eu sempre fui muito medroso, quando era pequeno. Não sou tão corajoso, mas melhorou um pouco. Eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de alma, eu tinha medo de fantasma, e nunca vi. E um dia, eu era adolescente, e me desafiaram que eu fosse lá no sítio onde minha avó morava, lá na casa de uma determinada pessoa à noite, só que eu tinha que passar ao lado de um pé, de uma árvore de juá.
E diziam que naquela árvore aparecia alma. E eu fui tremendo. Mas eu disse, eu quero enfrentar esse medo. E depois que eu passei por aquele lugar, nunca mais tive medo de andar no escuro. Porque o medo de fato tem que ser enfrentado, porque senão ele nos estaciona, nos paralisa. E Davi disse, o mais interessante, amados irmãos, é que quando Golias olha para Davi, Golias subestima a Davi. E diz, sou eu porventura um cão? O mais interessante é que Davi não superestima a Golias, apesar de saber que ele era gigante. Mas Davi olha para o gigante e disse, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado. E Golias disse, hoje eu vou matar você e vou entregar a sua cabeça às aves. Davi disse, não, quem vai fazer isso sou eu. Golias deu um passo e Davi deu outro. Mas a Bíblia diz que Davi vai no ribeiro e colhe apenas 5 pedras. Pega a sua funda, porque era o único instrumento que Davi sabia manusear. Além da harpa, ele sabia manusear muito bem a funda. E Davi pega uma pedra e começa a girar aquela funda e lança. Podemos entender, amados irmãos, que a pedra foi lançada por Davi, porém ela foi guiada pelo Deus que tudo pode, e foi justamente no lugar que não tinha condições que Deus fez com que uma pedra entrasse numa determinada brecha e pegasse justamente na fronte do Golias, e ele caiu por terra, e Davi pegou a sua espada e cortou a sua cabeça. Queridos, o relatório era pessimista. Nós não conseguiremos. Como não conseguiremos? Caleb disse, cala a boca de vocês. Esse negócio de não conseguiremos, não poderemos, isso é na visão de vocês. Porém, Deus vai nos fazer prevalecer. E esse relatório pessimista levou o povo a não confiar em Deus. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, quem dera tivesse morrido lá na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos para o Egito. De fato, amados, aquela visão totalmente pessimista já estava influenciando aquele povo. Diante dos desafios, precisamos reagir de uma forma positiva, depositando a nossa fé na promessa do Deus que tudo pode. Se foi o Senhor que prometeu, amém. A Bíblia diz que Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Nenhuma de todas as suas promessas deixou de cumprir. Muitas estão se cumprindo ainda hoje, e muitas ainda se cumprirão, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu, Ele cumpre, louvado seja o nome do Senhor. E uma das promessas que Ele fez à sua igreja é que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Alguém fica muito preocupado dizendo, depois dessa pandemia, como será a igreja? Eu não sei, mas eu sei que ela será mais forte. Eu sei que a igreja do Senhor será mais forte.
talvez alguns nem retornem ao templo, mas pouco importa, Deus vai levantar outros, porque a porta que Ele abriu, ninguém pode fechar, e Ele nos fez a promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E nesse momento de murmuração, o povo reclamava, e o povo dizia: é bom voltarmos para o Egito. Queridos, diante da luta, diante da dificuldade, diante dos problemas que estamos passando, ou que haveremos de passar, nunca, jamais deseje voltar para o Egito. O Egito para o crente pode simbolizar o mundo. Tem pessoas que em meio às dificuldades, eu vou voltar. Não, amados. Há uma cidade nos esperando. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E sabe quem vai habitar nesta cidade? A Bíblia diz que somente os fiéis. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Somente os fiéis é que vão adentrar na Canaã celestial, e é para lá que nós estamos indo. Não importa o que haveremos de passar, a nossa fé e a nossa confiança deve estar depositada no Senhor. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Aí ele disse, aí veja a condicional: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, e não os temais. Eles vão servir para nós de alimento. Nós vamos prevalecer, nós vamos conquistar a terra. Queridos, eu quero dizer uma coisa: as conquistas que Deus tem para nós, elas muitas vezes são conquistadas com muita luta, com muita dificuldade, mas tem um sabor diferente. Quando nós conquistamos com muita luta, nós valorizamos muito mais. Então não fique preocupado, não fique temeroso em relação a tudo quanto está acontecendo. Estejam sempre com os vossos olhos fitos lá no céu, naquele que nos fez a promessa. Concluindo, o salmista no Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a terra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade, o salmista disse: no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Que Deus, portanto, continue dispensando sobre nós a sua graça, e que todo medo caia por terra, e a nossa confiança esteja plenamente no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Ore pela igreja. Faça oração pela igreja. Amém. Nós vamos orar nesse momento, esperando em Deus que Deus tenha falado ao seu coração.
Eu não sei o que lhe amedronta, eu não sei o que lhe atormenta, eu não sei o que tem lhe deixado totalmente paralisado. Mas eu quero te dizer uma coisa: ponha a sua confiança no Senhor. Amém. Diga: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Aleluia. Eu não sou, mas o Senhor é. Glória a Deus. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, quero apresentar diante do Senhor nesse momento a vida de cada irmão. Ó Deus, muitas das pessoas nesse momento estão vivendo em pânico. Alguns já estão sendo acompanhados por médicos, tomando medicamento, porque é necessário. Mas nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos conceda graça. Ó Deus, que em meio a toda essa situação que estamos passando, não percamos a nossa confiança no Deus que tudo pode. Deus amado, renova, Senhor, as nossas forças, renova, Senhor, a nossa confiança, renova, Senhor, a nossa fé. Ó Deus, que a nossa fé esteja depositada no Senhor, que sobre cada um dos teus servos nesta noite ministramos a tua bênção e a tua paz. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha restaurar, tirando o Senhor todo o medo, ó Deus, do nosso coração, e possamos depositar a nossa confiança somente em Ti. Agradecemos, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém.